Mais que pessoas, histórias, mais que conteúdos, resultados. Venha construir conosco um futuro promissor, num ambiente mais humano, mais acolhedor. Venha ser protagonista das suas conquistas. Olá, turma! Tudo bom? Hoje a gente vai começar um assunto, né? Dando continuidade aos assuntos que foram trabalhados nesses últimos 15 dias, né, que antecederam as férias, que é o átomo, né, conceitos relativos ao átomos, né. Se vocês observarem, nas nossas últimas aulas, a gente falou de alguns modelos atômicos, aí, conceitos, né, de grandes cientistas que trabalharam para descobrir como é que se formou esse átomo. Né? Falamos do modelo de Dalton, de Thomson, de Rutherford e o modelo que a gente estuda atualmente, que é o modelo de Bohr. Né? Então, foi estudar todos esses modelos para a gente chegar como é que funciona o átomo, como é que esse átomo se encontra no nosso dia a dia, dentro da tabela periódica e assim vai. Então, hoje a gente vai estudar alguns conceitos desses átomos. Tá? Passa, por favor. Então, todo átomo, como vocês observaram, ele vai ter uma estrutura compreendida por uma eletrosfera. Essa eletrosfera, ela vai conter os elétrons, né, que são partículas negativas, e no núcleo, que contém as partículas positivas e os nêutrons, né, que são os prótons e os nêutrons, tá? O que eu quero que vocês identifiquem hoje, que todo átomo, ele vai ter um número atômico e um número de massa, certo? O que é esse número atômico, professora? Esse número atômico, ele compreende todo o número de prótons que existe naquele átomo, tá? Por exemplo, no núcleo desse átomo vai ter 8 prótons, então o número atômico dele vai ser 8, tá? Já o número de massa, ele é um número que vai compreender a somatória do prótons e do nêutrons, que a gente vai falar logo mais. Então, hoje nessa aula, a gente vai falar de número atômico, número de massa, elementos químicos, como é que funciona essa nomenclatura, esse estudo atualmente, e os átomos e os íons, como eles se tornam carga positiva e carga negativa, certo? Pode passar, por favor. Então, vocês podem observar aí uma tabela periódica, né? No livro de vocês, na página 64, tem uma tabela periódica que vocês podem se orientar junto comigo aí, quando estiver assistindo a aula, tá? Na página 64, vocês vão ver uma tabela periódica atualizada, porque o nosso livro é atualizado, né? Então, vocês vão observar que ela é composta de elementos químicos, né? Eu peguei um elemento químico, o neônio, tá? O neônio, ele é representado pelo número atômico dele, que fica na parte superior, tá? Que é conhecido por número 10, tá? Esse número 10 é como se fosse o número de identificação dele dentro da tabela periódica. Então, a quantidade de prótons que tem naquele núcleo, no modelo atômico dele, é 10, são 10. Então, você tem 10 prótons, ele vai ter o número atômico 10, certo? Um esclarecimento aqui para vocês. Se esse elemento químico, gente, ele tem a mesma quantidade de prótons, mesma quantidade de nêutrons e a mesma quantidade de elétrons, ele vai ser eletricamente neutro. Significa que ele não vai perder e nem ganhar carga elétrica por enquanto, tá? Pode passar, por favor. Aí vocês vão ver um símbolo bem interessante aí, tá? Esse número atômico, eles são representados por letras. Tá? Toda vez que vocês observarem, em qualquer aula, na atividade aí de vocês, ou em qualquer atividade, exercício do próprio livro, e vocês observarem a letra Z significa que é número atômico. Se é número atômico, ele vai ter a mesma quantidade de prótons. Onde que são situados os prótons? No núcleo do átomo, tá? Então, próton corresponde P e Z corresponde ao número atômico. Aí, vocês vão observar bem aqui, na imagem, né, que tem a letra P e N, tá? A maiúsculo igual a P e N. Isso é a fórmula para poder descobrir o número de massa, certo? Então, número de massa corresponde a A. Número atômico corresponde à letra Z, representado pela letra Z e A. P significa prótons, somando com nêutrons. Prótons e nêutrons ficam dentro do núcleo. Próximo, por favor.
Aí eu coloquei uma imagem, né, só para simbolizar. Não peguei nenhum elemento químico, não. Tá? Só para simbolizar, para vocês entenderem como funciona a letra, essa representação por letra. Tá? Vocês viram lá nos primeiros slides que o neônio, que era o número 10, o número atômico dele, ficava na parte superior e tinha um número embaixo, né? Então, superior, na tabela periódica, ficava o número atômico, que é representado pela letra Z, e na parte inferior ficava a letra A, que é o número de massa, que é representado pela letra A. Aí vocês vão observar que está o contrário, né? O A fica na parte superior e o Z fica na parte inferior. Isso acontece por quê? Porque justamente quando a gente tem um estudo científico e eu preciso retirar esse elemento químico da tabela periódica, ele vai acontecer a mudança de posição. Mas, professor, então por que na tabela periódica o número atômico fica na parte superior, fica na parte de cima? Gente, porque o número atômico é um número de identificação. Se vocês forem ver bem aí na página 64, eles estão fazendo uma sequência. Número 1, hidrogênio. Número 2, hélio. Número 8, oxigênio. Número 10, neônio. Isso nunca vai mudar. O que pode acontecer? Dentro de laboratórios, de forma artificiais ainda, encontrar mais elementos químicos e colocar a partir das 118, 119, 120 e assim vai, tá? Então, a tabela periódica ela é bem organizada, tá? Vocês vão lembrar que eu falei para vocês lá no 7º ano, quando a gente falou da classificação de nomenclaturas, né, dos seres vivos, que precisava ser organizado para ser estudado. A mesma coisa aconteceu com a tabela periódica. Ela precisou ser estudada, ela precisou ser organizada para facilitar o estudo desses elementos químicos e como ele age no nosso dia a dia. Certo, gente? Vamos passar para a próxima? Aí eu coloquei, representei a letra S aí, né, que é representado pelo enxofre. Se vocês observarem, a maioria eles vão, o oxigênio vai ser representado pela letra O, né? E outros assim, elementos químicos, hélio, HL, ou HL, desculpa, HE. Hidrogênio, H. Então, ele vai ser representado alguns propriamente pela letra do seu próprio nome. Mas enxofre começa com a letra E. Então, por que ele está sendo representado pela letra S, professora? Justamente porque o enxofre ele está ainda no modelo latino, tá? Não houve essa alteração, como a gente vai ver em vários outros. Sódio, por exemplo. O sódio não começa com S, começa com Na. Então, mudou? Mudou, porque está escrito em latino, tá? E isso não sofre alteração nenhuma, tá, gente? Importante vocês saberem identificar o símbolo, o número atômico, para identificar dentro da tabela periódica. Então, foi isso que eu coloquei para vocês. Todo elemento químico ele vai ser representado por um símbolo, que normalmente vai ser uma letra ou duas, tá? Não passa disso. Por exemplo, o enxofre, aí está apenas uma única letra. Mas se vocês forem observar, nos primeiros slides, eu falei do neônio. O neônio tem duas letras, N, E. Professor, então por que o neônio tem duas letras nesse símbolo dele? Porque justamente tem um nitrogênio, que foi encontrado primeiro, né, descoberto, colocado primeiro dentro da tabela periódica, então ele pegou a letra N. Então, eu não posso botar, por exemplo, 2 N's, porque seria difícil identificá-lo dentro da tabela periódica. Então, o que eles fizeram? Já que eu já tenho a letra N, eu vou colocar o próximo com a letra N, mas eu vou encaixar uma outra letra, em minúsculo, tá? Para colocar dentro da tabela periódica. E assim organizaram bem bonitinho, tá? Então, o símbolo sempre existe, S, a O, e assim vai outros. Vocês vão observar o número de massa ali em cima. Professora, por que o número de massa está em cima e não embaixo? Porque eu tirei ele da tabela periódica, meus amores, para mostrar para vocês. Então, quando eu retiro a tabela periódica, eu vou trocar número de massa e número atômico, tá? Como é que eu sei o número de massa? Eu vou somar a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons. E o número atômico? Como é que eu sei que os prótons? Eu vou lá em enxofre, eu sei que o número atômico dele é 16. Então, eu sei que o número dele é 16, ele está eletricamente neutro, então eu vou somar 16 mais 16, que é prótons e nêutrons, e vou encontrar o número de massa, que vai ser 32. Então, é só uma somatória aí básica para vocês saberem. Se vocês, dentro da tabela periódica, encontrar o número atômico, possivelmente vocês vão encontrar o número de massa. Por quê? É porque é só somar ele
pelo número de nêutrons, que possivelmente é a mesma quantidade de prótons, e faz o resultado, tá? 32 ou 16, por exemplo, oxigênio, 8 com 8 dá 16, e assim vai, a gente descobre o número de massa desse elemento químico. Próximo. Aí, como a gente estava falando de modelo atômico, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, o professor Daniel, que é professor de ciências aqui da Matriz, ele fez uma aula maravilhosa aí também sobre modelos atômicos, e vocês podem aí pegar um complemento com ele, tá? Não tem problema nenhum. Tão bom quanto eu, tá? Então, vocês podem aí observar o modelo de Bohr, né? Que é o último modelo, o modelo atualizado, o modelo que a gente estuda. Claro que a ciência sempre está estudando novas alternativas, e a gente tem pesquisa, tem outros cientistas, mas, enfim, o que a gente estuda hoje na didática, na sala de aula, é o modelo de Bohr, tá? Vocês vão observar aí que tem 3 camadas, né? Claro que, se vocês forem ver, as camadas elas são divididas em 7, que são aquelas letrinhas. K, L, M, N, O, P, Q. Tá? E elas, cada camada dessa tem uma quantidade de elétrons, né? Que ela não pode ultrapassar. Então, como aí enxofre, ele só tem 16 prótons, que é o positivo. 16 nêutrons, que é o que está representado pela letra N. E ele vai ter 16 elétrons, que vai estar na eletrosfera, nessa camada. Na primeira parte aí esférica, né, vocês vão observar que tem 2. Na segunda, tem 8. E na terceira, tem 6. Somando dá quanto? 2, 8, 6. Dá 16. Então, tenho 16 elétrons na eletrosfera. Tenho 16 prótons no núcleo e 16 nêutrons dentro do núcleo. E assim a gente faz o nosso elemento químico dentro do modelo atômico, tá? Próximo. Só que esses modelos atômicos, eles podem ter perder ou ganhar elétrons, e isso vai deixar ele da condução de nêutron para íons. Então, quando eles têm essa alteração de perder ou ganhar elétrons, eles vão se tornar íons. O que acontece? Toda vez que eles perdem elétrons negativos, então eles vão perder elétrons, eles vão ficar com mais prótons ou mais elétrons? Mais prótons, né? Então, eles vão ficar positivos, é uma carga positiva, que é conhecida como cátion. Se, por acaso, eles ganharem elétron, eles vão ficar com a maior quantidade de elétrons ou de prótons? De elétrons. Elétrons é uma partícula negativa, então eles vão ficar o quê? Com uma carga elétrica negativa. Então, eles vão ser conhecidos como ânions. A próxima imagem aí, eu vou mostrar para vocês como é que funciona rapidamente, tá? Mas, claro, que na prática a gente vai conseguir identificar melhor como é que funciona cada um, tá? Mas eu peguei aí 2 elementos químicos. O sódio, que é representado pelo símbolo Na, e o flúor, que é representado pela letra F, tá? O sódio aí, para vocês observarem, ele tem um número atômico dele, que é representado pela letra C, 11. Número de massa, que é a quantidade de prótons e nêutrons, 23. Prótons, 11, e elétrons, 11. Ele está eletricamente neutro. Mas ele vai precisar perder elétrons, infelizmente. Por quê? Porque a gente tem uma regra conhecida como regra do octeto. Essa regra do octeto significa o quê? Que o elemento químico, ele vai ter que estar na última camada dele, sempre com o número 8. Então, se a gente for ver bem aí na primeira imagem, a gente for fazer a distribuição eletrônica, a última camada dele, ele tem quantos elementos químicos? Vamos conferir? 2, 8, 10. 1. Então, na última camada dele, ele tem apenas um elétron. Ele está com a última camada com 8? Não. Então, ele vai ter que fazer o quê? Perder ou ganhar elétrons? É mais fácil ele perder um elétron ou ganhar 7 elétrons? Gente, é mais fácil ele perder um elétron, né? Então, se ele perde um elétron, a outra camada dele vai ficar com quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele está o quê? Estável, porque ele tem 8 elétrons na sua última camada. Professora, então, esse elétron vai para onde? Ele vai fazer uma ligação química, ele vai para um outro elemento químico para a gente encontrar substâncias que a gente utiliza no nosso dia a dia. No caso, o flúor. O flúor, ele é representado pelo número atômico, que é representado por qual letra? O número atômico, gente?
Pela letra Z. Então, tem quantos prótons? 9 prótons, 9 elétrons e 9... O número atômico dele é 9. Então, se a gente for ver a divisão dele, 2 na primeira camada, 8 não vai. 7 na segunda camada, que vai dar 8. Só que para ele estar estável, ele precisa ter quanto? 8. Então, ele vai acabar recebendo quem? O elétron do sódio. E aí ele vai ficar com 7 mais 1, 8. Então, os dois se tornaram estáveis. Por quê? A última camada deles, eles tiveram 8 elétrons. Agora, bora deduzir os íons. Eles vão ficar positivo ou negativo, cátion ou ânion. Presta bem atenção. Quem perdeu o elétron? Foi sódio. Se sódio perdeu o elétron, então o sódio vai ficar positivo, porque ele vai ter quantos? Mais prótons do que elétrons. Se vocês observarem ali, ó, ali tem 11 e ali tem 10. P, 11 e 10 elétrons. Então, ali ele vai ter uma quantidade menor de elétrons. Então, ele vai ficar positivo, porque prótons é positivo. Uma dica, gente. Prótons começa com que letra? P. Então, P, positivo, que começa também com P. Só para vocês associarem melhor, tá? E quem ganhou elétrons? Flu. O Flu, em vez de ter 9 elétrons, ele vai ter agora 10 elétrons. Então, ele vai ter menos prótons e mais elétrons, perdão. E aí, ele vai ficar o quê? Negativo. Então, quem vai ser ânion? Ânion vai ser o Flu e cátion vai ser o sódio, tá bom? Próximo. Gente, a gente vai finalizar nossa aula por aqui. A gente aprendeu um pouquinho hoje como é os conceitos desses elementos químicos, do átomo, como é que ele se comporta, a importância e como é que a gente entende cada simbologia desse átomo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente está no processo aí de pandemia, né? Então, tome cuidado com as prevenções, higienização correta, lavar bem as mãos, uso de máscara caseira. E vamos ficar em casa, evitar sair só no máximo mesmo, tá? Porque eu espero em breve estar com vocês, tá bom? Beijo e até a próxima. Mais que pessoas, histórias, mais que conteúdos, resultados. Venha construir conosco um futuro promissor, num ambiente mais humano, mais acolhedor. Venha ser protagonista das suas conquistas, mais experiência, mais educação. Venha aprender, fazer e conviver. Vem ser Rosa de Saron. Vem ser Rosa de Saron.